Seguinte, muitos líderes espirituais falam que se você tentar seguir as leis do Antigo Testamento, você será julgado pela lei e não pela graça e o perdão de Jesus Cristo. Na interpretação deles, um só pecado cometido nos condenaria ao inferno, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Porém, quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele envia o Espírito Santo que começa a nos transformar, nos guiando a abandonar os pecados aos poucos. E para abandonar os pecados, precisamos conhecer as leis de Deus para não pecar. A Bíblia é o manual de instruções da vida, e ela contém direcionamento para todas as nossas dúvidas. As leis de Deus nos dão um conjunto de princípios éticos que orientam o comportamento moral das pessoas. Elas estabelecem padrões universais como a proibição de mentir, roubar e tirar vidas, criando uma convivência melhor na sociedade. A obediência às leis de Deus fortalece a nossa conexão espiritual, nos aproximando dele, e causa o nosso bem-estar emocional. No livro de Provérbios tem muita sabedoria para decisões pessoais e dúvidas éticas. O Antigo Testamento é uma parte fundamental da Bíblia. Os livros contidos nele datam de vários séculos antes da Era Comum, que foram escritos em um contexto da história e da cultura do povo hebreu. Esses textos dão uma base teológica, moral e histórica para o judaísmo e o cristianismo, que inclui uma variedade de gêneros literários como narrativas históricas, leis, poesias, profecias e sabedoria. A Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é especialmente central para os judeus, fornecendo leis, ensinamentos e a história dos primeiros tempos. No cristianismo, o Antigo Testamento serve como base para entender a história da criação, a natureza humana, a aliança de Deus com o povo de Israel e a promessa de um Messias Salvador. Vários eventos e personagens do Antigo Testamento são referenciados no Novo Testamento, que inclui a vinda de Jesus Cristo e os ensinamentos dos apóstolos. Além de sua importância religiosa, o Antigo Testamento teve uma enorme influência na formação da ética e da moral ocidentais. Muitas leis morais e éticas que encontramos nas sociedades ocidentais têm suas raízes nas escrituras do Antigo Testamento. As leis bíblicas dão um conjunto claro de padrões éticos, como os 10 Mandamentos, que estabelecem princípios morais universais aplicáveis a todas as pessoas, independente de sua cultura ou época. Na Bíblia, existem leis que condenam o falso testemunho e o roubo, que incentivam a honestidade e a integridade nas relações pessoais, fazendo com que as pessoas tenham confiança umas nas outras. A proibição de tirar a vida dos outros e a ênfase na criação do ser humano à imagem de Deus destacam o valor intrínseco da vida e estimulam o respeito pela dignidade de cada indivíduo. Muitas leis bíblicas abordam questões de justiça social, como a proteção dos pobres, estrangeiros e órfãos e viúvas, incentivando a igualdade e a preocupação com os mais vulneráveis da sociedade. Na Bíblia também tem leis que regulam o casamento, a fidelidade conjugal e o cuidado com os filhos, que nos dão orientações para relações familiares saudáveis. Na Bíblia Sagrada também tem leis que proíbem o empréstimo com juros injustos e a exploração econômica. O reconhecimento do pecado e a ênfase no arrependimento contidos nas leis bíblicas incentivam a responsabilidade pessoal, criando a consciência moral, a superação de conflitos e a busca da reconciliação com Deus e com o próximo, contribuindo para a paz nas relações pessoais e sociais. Aqui estão algumas leis que são para ajudar o próximo, criando uma sociedade melhor. O cuidado com as viúvas e órfãos, que está em Êxodo capítulo 22, versículos 22 a 24. Essa lei adverte contra causar danos às viúvas e órfãos e destaca a responsabilidade de cuidar dos vulneráveis da sociedade. A oferta do dízimo para os pobres, que está em Deuteronômio capítulo 14, versículos 28 e 29, que instrui a destinação de parte dos dízimos para os levitas, estrangeiros e órfãos e viúvas, visando garantir que eles tenham o suficiente para viver. Essa deveria ser a forma que as pessoas poderiam dar o dízimo, no caso, dar pessoalmente para os necessitados, para ter noção da situação dos pobres, para tirar a dureza do coração, aprendendo a ter compaixão pelo próximo, e ver que existem pessoas por aí em situação pior que a nossa, e não temos motivos para reclamar, mas para agradecer por tudo e reconhecer que somos abençoados por Deus. A proteção contra a exploração, que vemos em Deuteronômio capítulo 24, versículos 14 e 15, que proíbe a exploração de trabalhadores, assegurando que recebam salários justos e que não sejam oprimidos. A observância das leis bíblicas, que destacam o perdão e a reconciliação, a responsabilidade pessoal e a solidariedade,
incentivam a empatia e a compaixão ao reconhecer as consequências de nossas ações nas vidas das pessoas. A obediência às leis bíblicas reconhece a humanidade compartilhada, destacando que todos são criados à imagem de Deus, são iguais e têm conexões uns com os outros. Na Bíblia também tem leis alimentares e de higiene pessoal que estão presentes no Antigo Testamento. Essas leis estão nos livros de Levítico, Deuteronômio e Números. Elas contribuem para a saúde física e mental. Existem leis para a classificação de animais entre limpos e impuros para o consumo, que podem ter implicações diretas na saúde física. Animais classificados como limpos geralmente são mais propensos a serem fontes de proteínas magras e saudáveis. A proibição de certos tipos de carne, gordura e sangue está alinhada com práticas alimentares saudáveis, já que o consumo excessivo de gordura saturada e o sangue cru podem estar associados a problemas de saúde. Há instruções sobre o correto preparo da carne, incluindo a drenagem do sangue, que pode contribuir para a prevenção de doenças transmitidas por alimentos. Sobre as leis de higiene pessoal, temos a de como enterrar os excrementos, que são práticas preventivas para evitar a propagação de doenças transmitidas por água contaminada e manter a higiene no acampamento e na cidade. O isolamento de pessoas com doenças contagiosas contribui para a proteção da comunidade contra surtos de enfermidades, mostrando princípios de saúde pública. A obediência às leis divinas envolve a renúncia a certos desejos egoístas e prejudiciais. Esse processo de amadurecimento leva a uma sensação de paz interior, uma vez que as preocupações egocêntricas são substituídas por uma busca de significado e serviço de caridade ao próximo. Seguir as leis de Deus envolve práticas espirituais como oração, meditação e reflexão da palavra. Essas práticas também proporcionam momentos de conexão direta com Deus, nos dando direção para ter uma vida com a paz que excede todo o entendimento. Aplicar algumas leis bíblicas no contexto atual apresenta desafios pela complexidade das sociedades atuais, a diversidade de crenças e valores e mudança das normas éticas e legais. As leis bíblicas foram formuladas no contexto da sociedade israelita há mais de 2000 anos atrás, e pode ser desafiador aplicar esses preceitos diretamente em uma sociedade moderna e diversificada, visto que muitos valores estão sendo perdidos com ideologias contrárias à Bíblia. Líderes religiosos que pregam que as pessoas não devem tentar seguir a lei, como já dito no início desse vídeo. Muitas pessoas podem achar que por amar a sua esposa ou seu marido podem trair, buscar um relacionamento fora do sagrado casamento, pois amam seu cônjuge e o tratam bem, então mesmo traindo estão amando ao próximo que é o seu cônjuge. Uma pessoa pode furtar achando que não vai fazer falta à vítima, e porque não fez mal físico a essa pessoa, ela pode achar que está tudo bem, porque por não fazer esse mal físico, ela demonstrou amor ao próximo. Você percebe como pode ser perigoso não conhecer as leis de Deus? Portanto, a interpretação das leis bíblicas pode variar entre diferentes denominações religiosas e correntes teológicas, levando a divisões entre as pessoas sobre como aplicar esses princípios na prática. Em alguns casos, as leis bíblicas podem entrar em conflito com normas éticas contemporâneas, como aquelas relacionadas à igualdade de gênero, diversidade sexual e direitos humanos, gerando dilemas éticos. Porém, sabemos que a verdade está na Bíblia e que todas essas normas éticas modernas são para afrontar os princípios bíblicos e fazer com que as pessoas fiquem perdidas, se afastando de Deus. Alguns princípios bíblicos, como a responsabilidade de cuidar da criação de Deus, têm relevância direta e deveriam ser debatidos atualmente, já que tem se falado sobre a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente. Os princípios fundamentais das leis bíblicas oferecem uma base, uma direção de como viver bem mesmo em meio à complexidade e mudança da sociedade moderna. As leis bíblicas não são para limitar nossas vidas. Elas são para nos fazer ter uma vida mais suave, errando menos e evoluindo cada vez mais no meio do caos desse mundo. Quando você entrega sua vida para Jesus, Ele começa a transformar sua vida e você começa a agir de outra forma, passando a obedecer aos seus mandamentos, que são as leis do Antigo Testamento. Você conseguiu notar que a Bíblia aborda praticamente todos os assuntos, e se analisarmos, vamos perceber que se seguíssemos as leis bíblicas, a vida da sociedade estaria bem melhor? Conseguiu perceber que as leis bíblicas são benéficas e não são tão pesadas como falam? Você passou a ter outra opinião sobre as leis? Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.